Graças a Deus, galera conectada, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Papo Jovem. E hoje, graças aí a algumas dicas e sugestões, principalmente dos nossos irmãos Lucas e Rita, o tema do nosso Papo Jovem de hoje é amizade. Então, você aí na sua casa, já curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos colocar esse momento na presença do Senhor. Pai Santo, nós te louvamos e te adoramos, Jesus, pela tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado, Senhor, de Pai nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que hoje tu possas falar aos nossos corações, que a tua palavra, ela venha ministrar, Senhor, em cada um de nós, que onde, Pai, que nós estivermos, ali a tua palavra também esteja, que sejamos alcançados, que a nossa mente, Pai, se abra, Senhor, para o conhecimento da tua palavra, que o nosso coração, Senhor, possa ser alcançado neste momento, e que a tua palavra, Senhor, que vai ser falada aqui hoje, ela possa trazer a transformação, Senhor, nas nossas amizades. É a oração, Senhor, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus maravilhoso. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar, te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Pra começar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer, vivendo em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer, viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. É feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer, viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer, viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Aleluia, Jesus. Que bom ter bons amigos. Muito bem, galera, um tema muito bacana para os dias de hoje. Como eu tinha dito para vocês no início, então o nosso tema de hoje é para falar sobre amizade. E hoje contamos aqui com a presença do nosso pastor, nos prestigiando aqui no nosso Papo Jovem de hoje. E de início eu já queria deixar uma pergunta para vocês. O que é um amigo? Um amigo, segundo até aquilo que diz o próprio dicionário, um amigo é alguém que você tem uma boa relação, que você tem uma relação de intimidade com aquela pessoa. E no meu conceito, não daquilo que é do dicionário, mas
No meu conceito, amigo é alguém que cuida do outro. Amigo é uma pessoa que se importa com a necessidade, se importa com a vida, se importa com quem é a outra pessoa. Um amigo é alguém que está junto de alguém para os bons e para os maus momentos também. É alguém que você sabe que, independente da situação, você sabe que pode contar com aquela pessoa. Ela vai estar lá para te ajudar no momento de necessidade. Ela vai estar lá para te ajudar numa situação de dificuldade. Então, amigo é como se fosse um braço direito. Amigo é aquela pessoa que você sabe que você pode se apoiar, você pode abrir o teu coração, ser sua confidente. Amigo é alguém especial, que você tem uma boa relação e ela te ajuda na sua caminhada diária também. Eu concordo plenamente contigo. E até em cima dessas características de amizade, olha só o que diz João 15:15. Jesus, falando com os discípulos, diz assim: já não os chamo escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Acho que é uma grande característica da amizade, né, Tiago? Essa questão de confidência, essa questão de realmente, igual você colocou, compartilhar a vida, compartilhar algo que, poxa, você sabe só com aquela pessoa que você... ou com aquelas pessoas que você pode contar. Quando a gente fala de amizade, uma coisa que me vem sempre à mente é investimento. Porque não existe amizade sem investimento, não é mesmo? Você investe tempo para estar com o outro, você investe emoção para estar com o outro, e acho que isso é legal na amizade. Eu creio até que uma frase de Calvino cairia bem quando a gente fala sobre amizade. O mundo sem amizade, a vida sem amizade, ela fica sem sabor. A vida sem amizade, ela amarga, a verdade é essa. Nós precisamos ter bons amigos, né? O ser humano ele foi feito para essa relação social com os outros. E a amizade, eu acho que é um dos vínculos mais profundos que pode existir entre dois seres humanos. A Bíblia até comenta em Provérbios 17:17 que nos momentos de aflições aí nasce o verdadeiro irmão de uma amizade, né? Ele é amigo em todo o tempo, mas na aflição aí nasce um irmão, não é mesmo? Então esse investimento de vida um no outro, isso é muito legal na amizade, é muito bacana. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, de que, de fato, a amizade ela é um investimento, porque também você precisa se dedicar àquilo ali, precisa ter, até em determinada medida, uma dedicação para essa outra pessoa, tanto para esses momentos de intimidade, para esses momentos de confidência também, e para as situações do dia a dia também. É bem interessante esse ponto da questão do investimento nessa outra pessoa. Mas, falando num contexto geral de amizade, para nós que somos cristãos, para quem professa a sua fé, é uma pergunta que sempre ela fica na cabeça. E aí, eu posso ter ou não amigos não cristãos? É bem interessante essa pergunta, não é? Porque a missão de todo cristão é evangelizar. E nós evangelizar crente, não adianta, não é mesmo? Então isso nos remete a pensar que devemos sim ter amizades com não cristãos, porém com a missão queimando no coração, de que eu vou influenciar o outro, de que eu vou testemunhar de Cristo para aquelas vidas. Se aquelas vidas que estão longe de Cristo, né, que estão ainda onde nós estávamos, porque Efésios fala sobre isso, diz assim que o Senhor nos tirou das trevas para a luz, né? Nós éramos filhos da ira, agora estamos debaixo da graça e misericórdia através do sangue de Cristo. Então, quando nós temos amizade com pessoas que não contemplam a mesma fé que nós precisamos ir sempre nesse relacionamento
pensamento de influenciar a pessoa. Porque se o contrário acontecer, aí é problema. O que a Bíblia diz a respeito disso? Exatamente, né? O próprio texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala que as más companhias, elas acabam corrompendo, elas acabam influenciando aquele bom costume. Verdade. Alguém que, de repente, ela tinha um bom caminhar, ela pode ser muito bem corrompida por alguém que tem um caminho totalmente diferente do que ela segue. Eu não sei você aí que está assistindo, mas eu já tenho alguns anos como cristão e eu lembro de muitas pessoas que já passaram pela igreja. Só que ao longo do tempo essas pessoas já entraram, já saíram. E se você parar para pensar também, você vai ver o seguinte: a maioria delas, a grande maioria, saiu por influência de pessoas do mundo. Saiu por influência de pessoas que estavam lá fora. E recentemente, nos nossos momentos de oração, eu comecei a orar e do nada me veio na cabeça uma pessoa. Era um rapaz que esteve com a gente durante muito tempo no ministério, mas por más influências ele se afastou dos caminhos do Senhor. E ele saiu de tal forma que a cabeça dele virou e ele começou a entrar para o mundo do crime. E num determinado momento da vida ele tentou cometer um crime e ali ele foi morto numa troca de tiros. E eu, durante aquela minha oração, aquilo me doeu muito, porque eu lembro dos momentos que a gente teve junto ali, dos momentos de oração, dos nossos cultos, dos nossos eventos de jovem, e como pode ser perigoso uma influência que não seja no mesmo caminho que a gente está. Eu fico pensando como é perigoso a gente ser influenciado por essas más companhias. Então, por aquilo que a gente entende até pela palavra, por aquilo que o Senhor nos explicou, eu vejo da seguinte forma: nós precisamos ser influenciadores e não ser influenciados por essas amizades que nós temos lá fora. Então é mais ou menos assim: nós podemos até ter, mas desde que nós sejamos a influência para eles, e não o contrário. Eu concordo, é justamente isso que Jesus fala. O nosso líder Jesus, ele diz assim: vocês são sal e luz nesse mundo. Somos influenciadores. Ou influenciamos ou então estamos em perigo. É igual você comentou. Outro texto que é interessante, que traz esse contexto, é que não há comunhão entre as trevas e a luz. Ou eu estou na luz ou estou nas trevas, né? A primeira epístola de João fala muito a respeito disso. Se você está na luz como Deus está, então as obras das trevas não fazem parte da sua vida. Se por acaso, para eu continuar uma amizade com alguém que não tem a mesma fé que eu, que não acredita no que eu acredito, eu preciso ir em um determinado lugar que é contrário ao meu princípio bíblico, então eu preciso escolher entre essa amizade que está me desencaminhando da minha fé, ou a minha fé e a minha amizade com Deus. É muito importante isso. Eu vou ter amigos saudáveis se eu estiver bem com Deus. Se eu realmente tiver um relacionamento de amizade profunda com o meu Deus Pai, meu Deus Filho. Não é mesmo? É interessante. Lá em Gênesis, Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele passa pela tenda de Abraão, ele dá a promessa de Isaac para Abraão, e então eles estão caminhando para destruir Sodoma e Gomorra, mas não falam com Abraão a respeito. E Abraão vai atrás, então Deus fala: acaso esconderia eu algo de meu amigo Abraão? Não é? Então ele começa a explicar a Abraão o que ia fazer com Sodoma e Gomorra. Olha que interessante isso. Quando nós desenvolvemos uma amizade profunda, um relacionamento íntimo com o Senhor, nosso Deus, nós conseguimos, a partir daí, ter relacionamentos saudáveis. Nós conseguimos, a partir do que a Bíblia diz e de quem Deus é,
ter relacionamentos emocionalmente e espiritualmente saudáveis. Sabe? É melhor eu dizer não a esse propenso amigo que quer me levar para caminhos tortuosos. É melhor eu dizer não para ele e ouvir as críticas de pessoas que realmente me amam. É bem interessante isso. Eu preciso fazer escolhas. A minha amizade com Deus revela que eu não sou amigo do mundo, mas amo as pessoas que estão no mundo. Então, realmente é um tema bem propício, né, para a igreja hoje. O que fazer? Como agir? Né? Inclusive, até no livro de Tiago, né, ele já traz que se alguém ele quer ter toda essa amizade com o mundo, ela acaba se tornando inimiga de Deus. Então, uma amizade, ela, além de nos influenciar no caminho que a gente vai seguir, ela também pode influenciar na nossa vida de intimidade com o Senhor. Nós corremos o risco de perder essa intimidade, essa ligação com Deus por causa de influências, por causa de convites que a gente tem de pessoas que muitas vezes não andam no mesmo caminho que o nosso e tentam fazer propostas que vão nos levar para um distanciamento do Senhor. Mas nesse processo de eu saber com quem andar, como eu posso escolher as minhas amizades? Interessante essa pergunta. Por quê? Porque a Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, ela vem trazendo várias características de pessoas com as quais nós devemos nos relacionar e com pessoas que nós não deveríamos nos relacionar. Né? Amizade, eu costumo dizer que a amizade é um presente de Deus, né? É um relacionamento, e aí nos lembramos de Jonatas e Davi, que Deus ligou a alma dos dois, não é mesmo? É um presente de Deus. Em Provérbios, do começo ao fim, vem falando sobre sabedoria para viver, e vem falando também de algumas pessoas, do sábio e do tolo, e do filho de Belial. Nós devemos buscar as características das pessoas sábias para nos tornarmos amigos delas. É extremamente importante. Pessoas sábias são pessoas emocionalmente saudáveis, pessoas que vão poder nos ajudar emocionalmente, não é mesmo? Pessoas sábias são pessoas que são misericordiosas, não é? Que olham para mim, sabem que eu sou imperfeita, ou uma pessoa imperfeita, pessoa que também pode olhar para o outro e entender que há imperfeições e perfeições no outro. Pessoa sábia é aquela que traz bons conselhos, não é? Que mede as palavras. Tudo isso em Provérbios nós vamos ver. Só para a gente ter uma ideia, Provérbios capítulo 17 comenta um pouquinho a respeito. Inclusive, eu estou estudando 17 com alguns jovens, está sendo bem legal. Diz assim, no versículo de número 9, uma característica para a gente saber, poxa, serve para ser meu amigo ou não? Né? Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma grande característica que mostra que vale a pena se relacionar com a outra pessoa é se ela não apenas foi perdoada por Cristo, mas se ela é perdoadora. São duas coisas diferentes. Nós percebemos muitos cristãos que receberam de bom grado o perdão dos seus pecados, mas que guardam amargura no coração. Você senta para conversar com a pessoa, rapaz, e ela é um poço de amargura. De reclamação, de pessimismo, e tudo isso tem a ver com características que nós devemos evitar em amizades profundas, porque entra na questão da influência. Não é que eu não deva ser amigo, mas se aquilo ali me influenciar, se eu não conseguir positivamente levar essa pessoa a perdoar, a mudar de atitude mental, é melhor me afastar, não vai fazer bem para mim. É igual aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós podemos também, por exemplo, entrar
em um poço de desânimo, vamos dizer assim, por causa de amizades que de repente estejam nessa mesma situação. Seria como se alguém estivesse dentro do poço e você vai lá estender o braço e ela te puxa para dentro ao invés de você tirar ela de lá. Esse é o pensamento, infelizmente, e nós vemos isso acontecendo demais, não é mesmo? Por isso devemos, como a pergunta foi bem interessante por causa disso, nós devemos realmente ter esse senso, esses filtros, não é mesmo? E a palavra de Deus, ela traz muitas características a respeito de uma boa amizade, não é? O amigo é aquele que está em todo o tempo, como foi dito. O amigo, ele tem palavras que vão te levantar no momento que você está caído, não é? O amigo, ele tem muito a ver também com o que Eclesiastes fala. É melhor serem dois do que um, não é? Isso fala sobre amizade, um caindo, o outro ajuda a levantar. Isso eu acho que é o melhor conceito de amizade. Essas características devem ser procuradas no amigo para que desenvolva-se ali uma amizade. Sabe, a gente falando sobre isso, eu cultivo amizades desde a infância. Inclusive, há alguns cultos atrás, ainda presenciais, esse meu amigo veio à igreja, né? Ele e a esposa dele. E é interessante que quando nos conhecemos, ainda ter a idade, 15 anos, era um adolescente ainda, né? Nós jogávamos no mesmo time de basquete. E o tempo se passou, mas a nossa amizade nunca se desfez. O tempo passou, eu me converti ao Evangelho, ele era um simpatizante só do Evangelho, eu fui embora para o Japão. Mas a amizade não se desfez. Olha que interessante. É interessante que amizades verdadeiras não depende de espaço e tempo, não depende de distância, não é mesmo? E hoje nós continuamos cultivando essa amizade, uma pessoa que já apresentamos o Evangelho, já aceitou a Cristo, mas claro, mora em Cuiabá, então vai na igreja lá. Mas a ideia é essa, é que as nossas amizades, principalmente nós cristãos, possam ter esse objetivo de, poxa, vamos falar a verdade, se nós entendemos que o nosso destino é o céu, a gente quer que os nossos amigos, né? E a ideia é essa, eu acho que a amizade é muito isso, é durante a vida e honrar até naquele momento em que estamos ali no culto fúnebre, os verdadeiros amigos estão ali, né? Falando dessas características, eu acho que a principal delas, a própria Bíblia ela já traz no texto, no livro de Marcos, no capítulo 2, que ela cita um grupo de amigos, 5 amigos no total. E o que o texto diz? O texto diz que Cristo ele chegou na sua cidade, e ali ele entrou dentro da casa, e as pessoas souberam que ele estava lá, e se juntaram, ao ponto de que não cabia mais ninguém dentro da casa, e não tinha nem como entrar e nem como sair. Então aqueles amigos, eles ouviram que Cristo estava lá, sabiam do que Cristo podia fazer, e eles lembraram que eles tinham um amigo que era enfermo, que estava ali numa situação de cama. E o que eles fizeram? Juntaram esses amigos, foram lá, buscaram ele e levaram até Jesus. E o que eu acho mais fascinante é o que a palavra ela nos mostra, que esses amigos, eles chegaram à casa, viu que a casa estava lotada e viu que não tinha nem como passar pela porta. Então eles subiram pela casa, abriram espaço no teto e desceram ele com a maca dentro da casa, lá onde é que estava Jesus. Para mim, a principal característica, qualidade de um bom amigo, do que a pessoa precisa ter para ser sua amiga, é se ela te aproxima de Cristo. Que ela te coloca mais perto de Cristo. E foi o que a gente viu nesse texto. De amigos que viram que Cristo estava ali e falaram, não, a gente precisa levar ele até Cristo. Ele precisa conhecer Cristo também. É um pouco daquilo que a gente está falando. Nós precisamos influenciar as pessoas até lá. Lá, aquele jovem, ele foi carregado.
mas ele pôde ter o encontro dele com Cristo. E aqui às vezes a gente até precisa carregar alguns irmãos também, alguns amigos a gente tem que levar nas costas até, eu costumava escutar muito um pastor dizer o seguinte: olha, há momentos que você carrega a pessoa até na porta do céu, mas para entrar, aí já é ela que vai precisar dar um passo a mais, mas nós precisamos carregar ela até lá na porta, nós precisamos levar ela até Jesus, fazer com que ela alcance Jesus ali. Então eu vejo que para que seja uma amizade verdadeira, para que eu possa olhar para a pessoa e falar assim, não, essa aqui deve ser minha amiga, ela precisa me aproximar de Cristo, ela precisa fazer com que eu chegue perto de Cristo através das nossas conversas, através dos nossos momentos juntos, através daquilo do nosso convívio mesmo. Eu vejo que essa é uma boa característica de alguém que eu posso olhar e falar assim, não, essa pessoa ela tem que ser minha amiga, porque ela vai me levar e ela vai me influenciar num caminho que é bom. Muito bom, concordo plenamente. Essa questão, Tiago, da reciprocidade, né? Os 5 amigos levaram, e há momentos em que esses 5 precisam ser levados a Cristo, né? Eu me recordo esses dias atrás, num culto em casa, nós temos o costume de fazer o culto em casa. Então, eu não estava muito bem, eu e Carol, nós tínhamos conversado e não batíamos as ideias, e as crianças perceberam. E aí, no momento da oração, Mateus olhou para mim assim e falou, pai, o senhor é meu amigo. Eu falei, claro, cara, claro, a gente já tinha falado a palavra e tal. Ele falou, o senhor e a mamãe estão bem? Eu falei, rapaz, a gente está discutindo uma situação e não estamos conseguindo encaixar, alinhar o nosso pensamento. Por isso que a gente está meio assim. Ele falou, eu posso orar por vocês? Rapaz, a gente desabou a chorar. E ele orou por nós, e aí Beatriz orou, e eles oraram a respeito de coisas assim que a gente desconhecia. Isso eu creio que é a verdadeira amizade, esse mentoreamento da alma, essa liberdade, né, que deve haver entre as pessoas que se dizem amigas. Não é mesmo? Uma hora eu te carrego, outra eu vou precisar ser carregado por você, né? Mas sempre na direção certa, que é Cristo. Muito legal, legal mesmo. Uma outra pergunta. Que benefícios a gente tem em ter uma amizade que ela é firmada em Deus? Uma amizade que, vamos dizer assim, uma amizade que Deus uniu. O que a gente pode ter de bom nessa amizade? Legal, a pergunta muito boa, não é? Primeiro é aquela característica que você disse, que um amigo em Deus, ele nos leva até Cristo, não é mesmo? E nós até havíamos comentado um pouquinho a respeito, comentei aqui sobre Jonatas e Davi. A Bíblia diz que num determinado momento, quando Davi se apresenta a Saul, então a Bíblia diz que Deus liga a alma de Jonatas a Davi, não é? E essa ligação de alma, essa amizade profunda entre os dois, faz com que se torne não apenas uma amizade para aquela geração, mas isso se torna um legado. A Bíblia relata que Jonatas sabia que ele seria o próximo rei. Então Jonatas, conversando com Davi promete que cuidaria da geração futura de Jonatas, caso acontecesse alguma coisa com ele. Então, é interessante que no desenvolver dessa amizade, uma amizade onde Deus é quem traz a liga, Deus é quem participa totalmente da amizade, num determinado momento, Saul, pai de Jonatas, tenta matar Davi. E então, Davi junto com Jonatas, eles combinam entre si que se realmente Jonatas soubesse que o próprio pai queria matar o seu amigo mais chegado que irmão, então Jonatas o avisaria. E quando isso é descoberto, Jonatas sente muita tristeza e preocupação pela vida do seu amigo Davi, a ponto de fazer uma aliança eterna com Davi. É interessante o que acontece.
A amizade com pessoas que te aproximam de Deus, a amizade com pessoas de Deus, é uma amizade que te protege, é uma amizade que te mentoreia, é uma amizade que te edifica. Nessa aliança, Jonatas entrega a sua capa, que é um sinal de honra, entrega o seu cinto, que é um sinal de proteção, no sentido de não passar vergonha. É mais ou menos assim, um amigo verdadeiro, ele não deixa outro falar mal de você. É isso que Jonatas queria simbolizar, não é? Entrega toda a sua armadura para Davi, num sinal de proteção de vida mesmo. É assim, olha, eu estou me despindo de toda a minha honra, meu poder, minha posição, minha proteção, e quero que você seja protegido, honrado e guardado por Deus e por mim. Essa era a aliança. Uma pessoa que tem amizade com alguém que é amigo de Deus, é uma pessoa que tem a tendência de prosperar, é uma pessoa que tem a tendência de crescer, de amadurecer, quer seja nas emoções, quer seja no sentido prosperidade de bens, mas principalmente ela vai amadurecer no espírito. Isso é lindo. Só pode amadurecer no espírito quem entende que sozinho não dá conta. Precisa ter um amigo de Deus junto com ele, pessoas que o mentoreiem, que passam por dificuldades juntos e que sempre vai ter uma palavra, uma revelação, um ânimo de Deus na vida desse amigo. Eu penso assim. E essa história desses dois, ela é bem interessante porque mostra tudo isso. Mostra esse cuidado, mostra essa proteção, mostra o amor que Deus ele coloca no meio de uma amizade, a ponto de você muitas vezes renunciar a si mesmo, renunciar até a sua proteção, sua vontade, sua autoridade, para fazer o bem para aquela pessoa que é especial para você, alguém que você cuida de uma forma especial. Então, para você que está aí nos assistindo, entenda que é muito importante que você tenha amizades assim, amizades que provêm de Deus, amizades que Deus ele olha com alegria para aquela relação, que Deus ele olha com um coração alegre, porque ele percebe que ali as duas caminham juntos na direção dele, com cuidado, com a proteção, com esse amor mútuo que o Senhor vai colocando ali no meio. Eu vejo um pouco dessa questão de você se importar com o outro, de você cuidar da vida do outro, de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Hoje eu posso chamar essa pessoa de minha esposa, mas alguns anos atrás nós éramos só amigos. Muito amigos, então a gente tinha liberdade para conversar, a gente tinha liberdade para abrir o jogo com o outro, para abrir o coração, falar aquilo que estava acontecendo, para contar segredos. Então a gente era muito franco um com o outro, a gente se cuidava um do outro ali. E em determinado momento ela me procurou um dia e falou bem assim: olha, eu recebi uma proposta e algumas pessoas estão falando assim, 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 para mim aceitar essa proposta. Mas eu não sei o que eu faço. Aí eu escutei tudo o que ela tinha para falar, né? Eu falei, olha, Salmo 1. Não falei mais nada, falei, Salmo 1. Aí o que ela fez? Ela foi na palavra e entendeu o que falava o Salmo 1. Lá, quando você lê o texto, ele diz assim, olha, bem-aventurado, feliz. Feliz é aquela pessoa que ela não segue aquilo que o mundo diz. Ela não segue aquilo que o mundo está tentando fazer com que ela viva. Ela não segue aquela influência que não é boa. Então, feliz é aquela pessoa que não anda nesse caminho. Que ela não para ali para dar ouvidos para alguém que não vai influenciar de uma forma boa. Então, depois que ela leu, ela entendeu a palavra. E ela tomou a decisão correta. De repente, se ela tivesse dado ouvidos aos conselhos que já tinha recebido,
poderia estar ou ter tomado uma decisão errada, ter vivido uma vida totalmente diferente do que pode estar vivendo hoje. Uma boa amizade, uma boa relação, ela também traz esse proveito de que você encontra pessoas que vão te dar uma palavra que vai ajudar você a tomar uma decisão na vida. Você encontra pessoas nessas boas amizades que vão te ajudar a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Se de repente ela tivesse vindo pedir um conselho para mim, ou não fosse uma pessoa cristã, eu poderia dizer várias coisas para ela. Poderia falar para ela tomar várias decisões diferentes e que levariam para um caminho totalmente errado. E se a gente não se atentar a quem nós damos ouvido, a gente acaba tomando decisões erradas no nosso caminhar. É verdade. Inclusive, aproveitando esse momento que estamos falando sobre os relacionamentos de amizade, é interessante que nós possamos ter amigos de faixa etárias diferentes. Você já pensou nisso? Pessoas que são mais velhas do que nós, né? São pessoas que já têm uma caminhada a mais do que nós, uma experiência de vida e uma experiência com Deus diferenciada. Elas podem somar muito nas nossas vidas, podem nos ajudar, nos aconselhar de uma forma mais profunda. É interessante nós cultivarmos amizades em várias faixas etárias. E nos dias de hoje é bem complicado, né? Hoje em dia o que mais nós ouvimos é: eu não tenho amigos, né? Eu não consigo fazer amizades, e coisas do tipo, né? Deve ter algum problema comigo, as pessoas não me suportam, mas a ideia é bem contrária. Quando eu compreendo que a amizade é um presente, é um dom de Deus, eu preciso aprender a desenvolver essa amizade, pedir amigos a Deus, pessoas que eu possa somar na vida delas e pessoas que possam somar na minha vida. Pessoas da mesma faixa etária, um pouco mais novas, e pessoas que já estão numa faixa etária diferente da minha, que podem me ajudar bastante, não é? Eu vejo isso de uma forma bem produtiva. Nós cultivarmos amizades. E cultivar amizade, eu volto a falar, tem a ver com investimento. Quando a gente quer fazer amigos, nós nos propomos a abrir os nossos lares, nós nos propomos a sair com as pessoas, nós nos propomos a passar tempo com essas pessoas e investir até financeiramente. A amizade é onde eu sei o que o outro gosta, eu presenteio para que a pessoa se sinta amada, se sinta feliz, nós torcemos para o mesmo time, isso é amizade. Temos coisas em comum, não é mesmo? E é bem interessante, eu acho muito válido essa questão de amizades com o propósito de mentorear a alma um do outro, de amigos que você possa prestar contas da sua vida com Cristo, amigos que você possa abrir o coração nesse sentido. Poxa, eu tô falhando, cara, estou falhando nessa área aqui e tal, o que você diz a respeito, né? Amigo é para isso, é para poder contar com tudo isso, né? Não só para compartilhar as bênçãos, mas também os momentos difíceis, né? Fica ligado nessa dica aí, uma dica muito importante. Eu particularmente, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão. Normalmente você procura amizades mais ou menos ali na sua faixa etária, nos seus gostos e tudo mais. Mas é uma dica bem interessante, porque aí você consegue ter até visões diferentes, ângulos diferentes de uma mesma situação. Alguém que pode te acrescentar com sabedoria, alguém que pode te acrescentar com experiências de vida. E amizades, eu penso até amizades mais novas, de repente, pode te acrescentar com ideias novas. Porque já vem com uma mente toda nova. Vai te atualizar, vai, né? me atualizar, exatamente. É verdade. Então, galera, pega essa dica aí que é muito importante. Mas, e pra gente concluir, para mim ser um bom amigo, o que eu preciso? Para mim ser um bom amigo, o que eu preciso? Primeiramente, preciso de disposição, né? Eu preciso querer ser amigo das pessoas. É interessante isso que você colocou. Olha o que Provérbios
nos diz, no capítulo 17 mesmo, desculpa, 17 não, 18:1, diz assim, ó: quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita todo bom senso. Não é porque estamos passando por um momento de isolamento que precisamos estar isolados realmente, né? Nós podemos continuar mantendo as nossas amizades através das redes sociais, através de bem pequenos grupos, não é mesmo? Mas devemos manter. Então, eu creio assim que para termos amigos, nós, em primeiro lugar, precisamos de disposição. Em segundo lugar, nós precisamos de investimento, que eu comentei. Em terceiro lugar, precisamos ter um gerenciamento muito bom das nossas emoções. É extremamente importante isso, Tiago. Eu vejo nesses tempos em que vivemos que as pessoas, elas se tornam amigas uma das outras, entre aspas, mas acabam usando emocionalmente o outro. Não é uma amizade igual a gente está comentando, de troca. É uma amizade onde se forma dependentes emocionais. A pessoa vem falar, estou triste com fulano. Mas fulano merece mesmo. Sabe, vem cá, vamos conversar. E ali eles vão fazendo, sabe, é terrível o que acontece. E acaba que ao invés de edificar, acaba separando outros amigos, não é mesmo? Então é extremamente interessante, para que eu possa desenvolver boas amizades, eu conseguir ter um autocontrole, uma gestão das minhas próprias emoções. Até onde eu vou me deixar levar, não é? Até onde essa pessoa ou essa futura amizade, ela pode entrar, porque por mais que a gente... amiga é um negócio sério. Quando você está do lado de uma pessoa que você se sente bem, rapaz, você passa a noite inteira batendo papo, parece que tem tudo em comum. Já sentou com gente assim? É muito gostoso, não é mesmo? As horas até passam e você nem percebe. Não percebe, né? Mas aí entra a questão da gestão de emoção. Eu preciso ter certos limites para que eu não precise, como que eu posso dizer... pela falta da gestão de emoção, eu não preciso passar por estresse desnecessário, não é mesmo? Então a amizade é muito isso, é dar, é receber, mas com esse cuidado da gestão emocional. Então, se eu preciso ter esse cuidado, para que a minha alegria também não dependa da minha amizade com a outra pessoa. Perfeito. Que eu consiga manter o meu racional, vamos dizer assim, sem aquela dependência de uma outra pessoa. Então eu vejo que é muito perigoso a gente ser dependente do outro. Claro. É bom eu ter alguém com quem eu possa contar, mas eu não posso ficar, vamos dizer assim, dependente, escorado, vamos dizer assim, nessa pessoa. Como se fosse uma muleta. Olha, ela vai estar aqui o tempo todo. E aí uma hora pode não estar, né? Eu acabo entregando toda a minha base, a minha confiança naquela pessoa. Muito perigoso, né? E aí a gente pode, de repente, acabar numa decepção. Claro. Você acaba triste. E aí pode chegar num ponto, então, de você entrar numa crise por causa de algo que você viveu naquela dependência que tinha e você alimentava todos os dias dentro da sua emoção. Muito bem, essa é a ideia. Eu preciso ter limites de proteção para o meu próprio coração, para as minhas próprias emoções, né? Senão não tenho como ajudar ninguém, senão não tenho como ser amigo nas horas que o outro precisa, né? Tem pessoas que têm essa amizade de dependência emocional, ela é feita na base do egoísmo. Enquanto você estiver me ouvindo, me suportando, você é meu melhor amigo, né? Mas tem que me aguentar e não pode pisar na bola comigo.
se nós vamos por esse caminho, a tendência é que a amizade ela acaba se desfazendo. Por isso essa necessidade desse limite, dessa gestão das emoções. É bem interessante. Muito, muito interessante mesmo. Então, para você que está nos assistindo, para você ser um bom amigo, é importante que tenha essas características que nós falamos aqui. Você precisa, sim, investir, você precisa se dedicar, você precisa ter esse momento para outra pessoa, mas também você precisa cuidar das suas emoções. Você precisa cuidar de você também, para que não fique uma balança pendente para um lado. Né? É interessante que a Bíblia fala sobre isso. Lá em Timóteo, no capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim para o seu filho na fé, que era uma amizade de pai para filho, mas era uma amizade muito grande. E Paulo exortando Timóteo, ele diz assim: Timóteo, cuida de ti mesmo, cuida de você, senão não tem como cuidar de ninguém, não é? E a amizade é muito isso, é um cuidado da alma. Temos que ter pessoas acima, pessoas abaixo, pessoas junto, não é? Porque é ali que Deus ele derrama a bênção, não é? Que diz em Salmo 133, é na unidade. Muito bem. Amém. Galera, é isso. Espero que Deus ele tenha falado ao coração de cada um de vocês. Tiago, espera só um pouquinho. Eu não posso deixar nós terminarmos sem antes fazer uma colocação bem interessante que eu ouvi aqui, a gente foi batendo papo, foi conversando, e eu acho bem propício nós conversarmos a respeito disso. Você comentou que você tinha uma amizade muito grande com Rose, e hoje Rose é sua? Minha esposa. Muito bem. Isso nos mostra que a amizade entre sexo oposto, ela é algo que pode acabar num relacionamento mais íntimo, num relacionamento amoroso, não é mesmo? Então, para os jovens em si, é sempre importante, é uma outra característica, eu perceber tudo isso, não é? Se nessa amizade, nessa troca de emoções, nessa troca de vida, não tem algo a mais, que eu acho que de repente pode ser aí um papo jovem para a gente continuar. Exatamente, vai ficar essa interrogação aí para vocês, para o nosso próximo Papo Jovem, um pouquinho mais aprofundado nessa questão até de relacionamento e de como essas amizades podem influenciar dentro de um relacionamento. Demais, né? Se passa de uma amizade para um casamento, que lindo. Né? Um belo casamento. Muito bom. Então, meus queridos, que Deus possa ter falado ao coração de cada um de vocês, que todos os dias a gente possa refletir sobre tudo isso e pensar o seguinte: primeiro, que tipo de amigo eu sou? Eu sou um amigo que leva o meu companheiro para perto de Cristo ou não? Eu sou um amigo que faz bem para o meu amigo ou não? Eu sou um amigo que protege, que cuida, que se importa do meu amigo ou não? Então, para você ser um bom amigo, pense sobre esses pontos. E pense também sobre o seu círculo de amizade. Cuide do seu círculo de amizade. Cuide de quem você tem escutado, de quem você tem dado atenção, quem tem falado mais ao seu dia a dia, quem tem te influenciado mais nas suas atitudes. Então, tome cuidado com as conversações, com as companhias, para que ela não te afaste do caminho correto, para que ela não faça com que você deixe de andar no caminho da luz e passe a andar no caminho das trevas. Que Deus ele possa falar todos os dias ao coração de cada um de vocês. Que Deus ele possa plantar no coração de cada um de vocês amizades verdadeiras, amizades sinceras, amizades que juntas ali em unidade se aproximam cada vez mais perto de Cristo. Que Deus ele possa fazer multiplicar ao seu redor também amizades sinceras, amizades que andam segundo a palavra, amizades que façam com que você siga cada vez mais perto de Cristo. Amém? Pastor? Muito bom. Fazendo aqui minhas considerações finais, eu quero agradecer, por poder estar aqui com vocês no Papo Jovem.
Muito legal, muito bom. Se deixasse, a gente ia ficar aqui a noite inteira, hein? Eu creio aqui que a amizade é boa, nós íamos continuar. Né? Tem bastante assunto. Tem muita coisa. Mas é igual o Tiago comentou, eu creio que a ideia é essa. Comecemos a desenvolver, queira ter amigos. Amigos fazem bem para o coração, amigos eles alegram a alma, amigos eles edificam um ao outro, né? E amigos choram juntos também. Então, a vida se torna mais abundante quando nós caminhamos juntos com amigos. Amém? Que Deus possa te abençoar em Cristo. Então, galera, antes de a gente orar aqui para encerrar, você que está assistindo, compartilha esse vídeo, dá um joinha aí para a gente, se inscreve aí no canal da igreja também, para você também, a cada vídeo, você estar recebendo as notificações. Então, curve sua cabeça, feche seus olhos, que neste momento você possa abrir o coração diante do Senhor, apresentar a Deus as suas amizades, apresentar ao Senhor cada um dos seus amigos neste momento e falar: Pai, olha, aquele que não tem andado, Senhor, nos seus caminhos, que eu possa ser uma boa influência na vida deles. Pai, que aquele meu amigo, Senhor, que anda distante de Ti, que eu possa ajudá-lo, Senhor, a andar nos seus caminhos. Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, a ser bons amigos. Ajuda-nos, Senhor, a ser amigos, Pai, que vão levar outros para mais perto de Ti. Senhor, que o Senhor nos ensine a ser amigos, Pai, mais chegados que irmãos. Ensina-nos, Senhor, a ser amigos, Pai, que vão levar outros, Jesus, para mais perto de Ti todos os dias. Senhor, que sejamos amigos que venha a influenciar, Jesus, aqueles que nos cercam, Pai. Jesus, ajuda-nos, dá-nos, Pai, a sabedoria no falar, dá-nos, Pai, a sabedoria no agir, para que nós possamos ser luz nas nossas amizades. Ajuda-nos, Senhor, a ser luz, Pai, onde quer que a gente esteja, Jesus. Pai, que todos os dias o Senhor possa falar aos nossos corações, que todos os dias, Pai, o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a cumprir, meu Pai, o Teu chamado, a cumprir, meu Deus, a Tua palavra, que sejamos, Pai, influenciadores, Senhor, da Tua palavra, no meio das nossas amizades, Senhor. Pai, dá-nos da Tua graça, dá-nos, Senhor, do Teu amor todos os dias, que venhamos a ter, Senhor, alianças, Pai, seladas com o Teu sangue, alianças, meu Deus, que agradam, Senhor, ao Teu coração. Pai, pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, a vida dos nossos amigos, nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida, Pai, de cada um, Senhor, que tem vindo à nossa mente neste momento, Senhor, que Tu olhe, Senhor, para cada um deles, e que a Tua presença possa estar, Senhor, na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, amém.